Fala com Doug. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Aqui demorou, mas chegou. Dias de Copa, né? Jogos na quarta-feira. O pessoal cancelou, enfim, eu sei que demorou de sair esse, mas eu retornei, né? Retornei em grandes estilos. E vamos ver falar desse cara aqui. Música, né? Meu ramo, eu gosto. Mas antes de a gente começar o papo, deixa eu falar dos meus patrocinadores, né? O Empório Bovino. Aí o Eduardo sempre me ajudando, não preciso nem entender que todo podcast eu falo do Eduardo, então a galera já tá cansada de saber. O Multiverso Studio lá de São Paulo também, é meu primo, né, também me ajuda aí. E tem muitas novas parcerias chegando, né, a RTEC do meu amigo Rangel tá chegando, o meu amigo Afonso lá do podcast lá de São Paulo também estamos fechando uma parceria. Tem os salgados da Thay também, que é parceira, tá chegando aí, então tem muita coisa boa pra vir pra vocês. Eu vou organizar, vou administrar tudo isso e no decorrer do vídeo vocês vão ver aí algumas dessas propagandas, tá? Então, pessoal, estou com alguém aqui, uma pessoa, o Rodrigo, a gente tá dando risada aqui, mas é internamente, que veio aqui contar um pouco da história dele. É um músico, é uma área que eu gosto muito, que eu participo desde quando era adolescente. Quem assiste o podcast, eu já contei um pouco do meu testemunho aqui, como que eu entrei na igreja, como que eu entrei na música. Enfim, eu sei que vai ser um papo muito bom, vai ser um papo muito inteligente aqui, porque eu tenho certeza, eu não conheço, até hoje eu não conheci nenhum músico que é burro, né? Geralmente música é muito inteligente. Então tenho certeza que é um papo inteligente, um papo bem legal, e vamos ver o que a gente consegue tirar daqui, né? Conheci ele numa apresentação que eu fui, eles fizeram uma apresentação ali, nós vamos falar dela mais um pouco pra frente, e até chegar lá você fica aí curtindo um papo com a gente. Boa noite aí, seja bem-vindo, fica à vontade, a galera da câmera ali. Geralmente, assim, sempre que eu começo podcast, a minha pergunta principal, e sempre vai ser essa enquanto eu puder, que é: quem que é o Rodrigo? Bom, primeiramente, boa noite, Douglas. Boa noite. Boa noite, galera. O Rodrigo, além de músico, é um piraquarense apaixonado pela sua cidade, corredor, amante da natureza, da trilha, pai, marido, Uber, algumas horas vagas, e gosto muito de atividade física, gosto de estar conectado com a cidade, gosto de andar por essa cidade maravilhosa, pelas ruas, pelo mato. Enfim, sou um piraquarense que gosta muito da cidade. Você, desde que nasceu, você é daqui? Não, pior que não. Não? Não, nasci... Bom, na época que eu nasci, hoje é Pinhais, né? Mas sim, na época era Piraquara, de certa forma, né? Mas eu vim morar aqui já tem 15 anos. 15 anos? Isso. 15 anos. Eu sou de São Paulo. Uhum. Aí primeiro eu morei na Kennedy, depois morei em Santa Cândida pra Colômbia e por último eu vim parar pra cá. Mas eu falo pro pessoal, tava comentando ontem que se eu tiver a oportunidade de comprar, sei lá, ganhar um bom dinheiro e comprar uma casa, eu vou comprar aqui. Não. Porque eu sou igual você, eu me apaixonei por essa cidade aqui. A cidade boa demais de morar, né? Final de semana então, a hora que diferente dos outros lugares que eu morei aqui, desde que eu vim de São Paulo pra cá, cara, final de semana você sai, você vê criança na rua, você vê cavalo, cachorro, você vê a galera andando de bicicleta, o pessoal correndo. Cara, é muito bom isso aqui, a cidade é muito apaixonante mesmo. Não, cavalo faz parte da... faz parte da cultura, né? É uma cidade, em qualquer canto você acha cavalo. Então, vamos lá. Como que iniciou, Rodrigão, essa vida da música? Vou apresentar você já pra galera. Rapaz, a música ela foi um chamado na minha vida, assim, né? Desde criança, muito cedo. Lá nos meados ali dos 4, 5 aninhos, eu já tinha um grande interesse já pela música. E meu pai, na época, ele percebeu isso, né? Então o pai ele tinha um hábito muito recorrente, assim, ele chegava do trabalho, na época ele tinha o Galaxy, não sei se você lembra, aqueles carrão banheirona. Sei, uma barcona, né? Isso, ele gostava de Galaxy, então ele chegava, passava um tempo, ele entrava no carro e escutava música, era o hábito que ele tinha, toda tarde ele fazia isso. Ele colocava lá música italiana, música orquestrada, e eu, aquele menininho de 4, 5 aninhos, né, entrava dentro
no banco da frente, que é um sofazão, né? E ficava ouvindo com ele. E aí eu ficava perguntando, pai, que instrumento que é esse aqui? Que som que é esse aqui? E ele não entendia nada, ele ficava assim, esse moleque curiosinho, em vez de escutar a música quieta, fica querendo saber das coisas. Aí ele começou a perceber que eu tinha um interesse, né, pela música. Aí ele falava pra mim, esse menino, acho que vai ser músico, não é possível, porque, nossa, não pode escutar um som que já quer saber o que é e quer entender. E ali passou o tempo, anos mais tarde, lá pelos 10, 11 anos, que eu fui ter o primeiro contato realmente com o instrumento, né? Até então eu vi um instrumento e eu ficava doido. Eu queria chegar perto, eu queria ver como é que era, e quando dava uma oportunidade eu já ia lá no teclado que tinha da família, qualquer instrumento que tinha, queria experimentar e tocar. E aí começava a tocar algumas melodias ali, tipo Parabéns Pra Você, musiquinha conhecida. E aí, tipo, o meu pai, que sempre conta, né, ele falava assim, olha, o menino já nunca tocou nada, não sabe nada e começa a sair alguma coisa. Sempre sai alguma coisinha. Então ele foi percebendo, então ele me colocou na aula, né, pelos 10, 11 anos, comecei a fazer aula de teclado, órgão eletrônico, que é um instrumento que tem um teclado aqui, e lá no pé tem um teclado tem vários, né? Não fica desocupado, o corpo inteiro trabalhando. Então ali foi o começo, né? Começo ali, você já tinha o ouvido musical? Já, desde criança, né? Então, até queria mandar um abraço pra minha primeira professora, a professora Cris, lá de Carambeí, cidade vizinha de Ponta Grossa, Paraná. Ela foi a minha primeira professora. Daí ela já falava, né? Você vai se destacar, menino, você vai se destacar. Eu lembro que eu escutava isso dela. Plantava esperanças, hein? Pô, que legal. Quantos anos? Tinha 10 anos? 10 para 11 anos. Né? Mas ali era, você fazia parte da igreja ou você ainda não? Vocês, com seus pais e tal? Ou... Sim, eu praticamente sou cristão de berço, né? Mas nessa época, como todo adolescente, meio rebeldezinho, né, não era muito praticante. Sim, não, isso é um pouco do padrão, assim. Aí com o tempo, né, quando comecei a tocar, daí foi automático, né? O ambiente que a gente acaba indo, né, é pra igreja, né? Que é o que chama. É o que você falou mesmo, é o ambiente mais praticante da música, é o ambiente cristão mesmo. Quando eu me converti lá em São Paulo, eu me converti na Igreja Assembleia de Deus. Uhum. E eu fui pra igreja, isso é uma história que eu conto bastante, que é bem legal. Porque eu fui pra igreja e eu fui pra ver um cara tocar guitarra. Porque, como que foi assim, ó, minha mãe, quando eu fiz 15 anos, eu aprendi, assim, o meu ouvido musical, assim, é terrível. E aí, quando eu fiz 15 anos, minha mãe falou assim, o que você quer de presente? Eu falei assim, eu quero um violão. E ela me deu um violão. E aí eu comprei aquela revistinha, não tinha internet, não tinha Cifra Clube na época, não tinha nada. Comprei aquela revistinha na banca. E aí todo dia chegava do serviço, eu trabalhava pra minha mãe, chegava do serviço. Eu sentava na calçada e ficava lá na revistinha, só G, né? G, D e tal. E aí um dia passou um senhor e falou assim, que legal, comprou um violão. Eu lembro que o meu violão estava desafinado, não sabia nada. Ele afinou o violão e falou pra mim, o violão sempre tem que estar afinado, rapaz. E aí ele perguntou, você tá aprendendo? Eu falei, tô. E aí ele me disse assim, mas tá fazendo aula onde? Eu falei, não tô fazendo nada, vou aprender sozinho. Aí eu falei assim, esquece, você não tem capacidade. Acho que eu tenho uma cara um pouco de boba, assim, as pessoas vivem dizendo que não tem capacidade de fazer as coisas. E aí, passou 3 meses, quando ele passou lá, eu já afinava violão, e eu me dediquei tanto, que eu lembro que eu tocava já 3 músicas do Legião Urbana na época com solo. Olha que legal. E aí ele falou, cara, você aprendeu? Eu falei, você não falou que eu não tinha capacidade? Aí ele foi malandro, que ele falou assim, não, eu falei isso pra te incentivar. Uhum. Mas eu senti no tom da voz dele que ele falou, claro que isso daí, sabe gente que desanima mesmo? Uhum. Então, e aí beleza, aí eu cresci ali no meio do rock and roll, sempre gostei muito de rock and roll, cresci no meio do rock, e aí um dia os caras fizeram uma apresentação cristã lá na igreja. E tinha os músicos tocando belíssimo, né? Tinha sax, tinha flauta, não, a flauta transversal, né? Tudo instrumento. Aí tinha um guitarrista lá que ele fazia muito solo. E eles tocaram a música da Oficina G3, que é rock, né? Ixi, ali a hora que eu cheguei na igreja, que eu vi a parte musical, eu fiquei doidão, assim. Então, cara, a música, ela hipnotiza a gente, ela atrai a gente de uma maneira maravilhosa. Sim. E aí, você aprendeu aquele tecladão. E aí, você toca os outros instrumentos também?
Aí começou a vir a cadeia instrumental, né? Um pouquinho mais tarde, violão, comecei a aprender. Na escola tinha muito assim de piazada, levava violão pra escola e ficava lá tirando música na hora do recreio. E eu peguei carona nessa. Quando eu vi, tava tocando também. E aí uma coisa vai chamando a outra, né? Quando você aprende violão, você já começa a olhar a guitarra. Aí aprende guitarra, você começa a entender que o baixo faz ali, é o mesmo universo, ele faz parte do universo. E quando eu vi, tava tocando meio que de tudo ali, né? Lógico que sim, o músico tem aquele músico que ele pega e foca no instrumento só, né? Que ele acaba se tornando um especialista naquele instrumento. Isso é maravilhoso. E tem aquele que atira para todo lado, né? Que toca um pouco de cada coisa. Então eu sou mais ou menos nesse caminho aí, sabe? Não é à toa que eu depois, mais tarde, fui trabalhar com produção musical, né? Que daí você tem que chutar você tem que entender, né? Entender tudo, né? Tem que entender de equalização de som, mesa, de estrutura, tem que entender de tudo, né? Isso, exatamente. Cara, isso daí eu francamente, assim, eu admiro muito, muito, muito quem mexe com isso daí, né? Tem o pessoal que faz o som com a gente aqui na igreja, esse pessoal multitarefa ali, eu vejo o cara afina, senta no baixo, senta na bateria, vai pro teclado ali, eu fico olhando assim, caramba, que legal isso aí. E hipnotiza a gente, né? Pô, eu lembro que tem um amigo meu, Felipe, inclusive ele foi campeão mundial do karaokê. Poxa. E aí a gente tinha um grupinho lá. Quando ele vier aqui, eu vou levar ele pra coisa. Ele é black total, assim, é o estilo que ele gosta. Nossa. Se ele tivesse lá onde vocês fizeram uma apresentação aqui no Parque das Águas, eu ia ficar louco. Eu fiquei doidão lá. E, cara, ele é assim, foi igual você, assim, cara. Ele começou com o instrumento, quando viu já era. Mesma coisa. Chegou pra aprender, porque eu estudei partitura também. Aí depois, quando eu fui pra igreja, me converti, enfim, fiquei lá e estudei partitura. E aí eu toquei um pouco de clarinete, li a partitura, só que clarinete lá eu conheci ele, mas o cara assim é um fenômeno, né, gente? Um abraço pro Felipe aí, Felipe Anacleto. Ele é gente finíssima. E como que foi essa transição aí da adolescência pra até chegar quando nós fomos falar do caralho do Finalmente? Rapaz, eu tive uma adolescência ali, uma pré-adolescência ali meio conturbada, né? E a música ela meio que me salvou, né? Então eu tive até é curioso, assim, porque na época não tinha nome pra nada, né? Mas eu meio que entrei num momento meio depressivo, numa certa fase ali, que era aquela crise existencial, né? Por que eu tô aqui? De onde que eu vim? Pra onde que eu vou? E eu lembro que eu não melhorava e ficava, sabe, questionando tudo e a todos. Eu lembro que daí o meu pai ele teve a ideia de comprar um teclado pra mim. E foi ali uns 12 anos, né? Eu já fazia aula, já tocava, tudo. Mas aí o teclado, ele me puxou, né? Aí junto com o teclado, eu comecei a tocar na igreja, comecei a, na época, cuidar do som, né? Que é a parte da sonoplastia. E aquilo ali, aquele envolvimento todo ali, acabou me tirando daquela fase, né? Aquela fase existencial, de crise ali. Sim. E, então, assim, eu sou muito grato, né? À música, porque ela me tirou de uma situação que eu vivia, assim, né? Que eu não sabia lidar direito ali, e ela me deu um sentido para a vida, né? Então, desde então, foi um chamado, que a partir dali as coisas começaram a acontecer muito precocemente na minha vida. Então, com 13 anos, eu despontei a querer trabalhar com música, eu já vivia disso, com 13 anos. Ensaiava um 13 coral. anos você já vivia de música? Já. Então, que maravilha, hein? Foi tudo muito rápido. Graças né? a Deus. Então, assim, com 12 anos eu aprendi a tocar e eu desenvolvi muito rápido. Com 13 anos eu já conseguia ensaiar corais, dividir vozes, comecei a ensaiar um quarteto masculino na época. Eu lembro que o líder, né, uma pessoa já mais idosa e tal, ele viu um potencial em mim. Sim. Ele falou assim, olha, eu vou entregar essa direção desse quarteto masculino na tua mão e você vai dar conta dele. Eu, 13 anos, né? Responsabilidade, né? E eu falei, tá bom, aceito o desafio. E ali foi a minha escola, né? Então não tive aula, assim, muito além do que eu tive lá nos 12, foi um período curto, aproximadamente de um ano. Eu lembro que eu parei de fazer aula de teclado e comecei a caminhar sozinho. E aí esse quarteto, ele foi, assim, a minha escola. Aí eu ficava dia e noite, né? Um moleque de 12, 13 anos, não trabalhava, né? Tinha tempo de sobra. Então eu ficava
8, 10 horas por dia escutando música, tirando música de ouvido, né? Tocando, escutava as vozes, ia lá, tirava. E aí esse quarteto abriu portas para um coral. Na época era um coral de várias igrejas que tinham ali na proximidade. Tinha mais ou menos umas 80 vozes, só jovem. E eu lá metido, 13 anos de idade. A rapaziada, tudo 18, 20 anos, né? E eu com 13 E você lá. ensinando com 13. E aí começou, daí o pessoal viu aquele coral, daí a igreja A queria também um grupo lá, e a igreja Y, a igreja X. E quando eu vi nessa fase aí, que foi ali dos 14, 15 anos, eu ensaiava 7 grupos ao mesmo tempo. Meu Deus. E aí, só que eu não cobrava. E aí a minha mãe, né, sempre muito visionária, disse: rapaz, você tem que começar a cobrar pra você viver disso aí, já que você gosta tanto assim, passa o dia inteiro mexendo com música. Eu lembro que eu cobrava coisa assim, eu lembro que o primeiro grupo que eu comecei a ensaiar, eu cobrava R$12 por mês. Foi o primeiro salário musical que eu tive, né? E aí começou aula e coisa, e foi uma coisa assim que a gente entra de cabeça, né, e nem percebe quando você já tá imerso ali. É porque tem um dom, né? Quando a gente tem um dom, a gente acaba entrando nessa que a gente não percebe. A hora que a gente vê, tá envolvido. Eu tenho muitos amigos, mas muitos amigos assim, esse cara aqui é a mesma coisa. Quando percebeu, vai pegando uma atividade, uma outra, quando percebe, fala. Tem muitos que falam, né? Douglas, cabeça, né? Que é, cara, não tenho tempo pra nada, cara, não tô envolvido com 300 projetos. Mas é feliz, traz felicidade. É quando você vê a satisfação de você ensaiar. Você vai lá e dedica ali 2 meses, e aí chega no dia da apresentação, você apresenta e sai. Obviamente, sempre que ocorre alguns erros, mas quando sai certinho, assim, é uma satisfação que só quem passa por isso percebe, entende, né? É muito bom, é muito bom. Os nomes dos seus pais? Então, meu pai, ele é falecido já. Foi um incentivador, pelo que você contou. Alguns meses aí que ele faleceu, o nome dele é Eliezer. Eliezer Canozzi, minha mãe é Nilda Amaral Canozzi. Sua mãe tá com quantos anos? Tá com 71. Como que é mesmo? Desculpa? Nilda, um abraço, Nilda. Ela vai assistir, mas se assistir, porventura assistir, não. Vai sim. É muito legal, né? Minha mãe também, né? Minha mãe, Joana, abraço, mãe. Dificilmente mandar assim. Mas, cara, a família é a base, né? Eu costumo dizer que eu faço esse podcast, eu tenho essas conversas e obviamente, a gente precisa sobreviver e tal. Se eu conseguir patrocinadores, apoiadores pro canal, é muito bom. Sim. Mas se a gente conseguir deixar uma reflexão e essa reflexão entrar no coração de uma pessoa e essa pessoa sair de uma depressão, mudar de vida, fazer a conversão dela para um caminho melhor, para um caminho voltado para Deus, para um caminho voltado para fazer algo de bom, especificamente assim, ele já valeu muito a pena, né? Sim. Então é um canal de reflexão, e ouvindo a sua história aí, eu já fico feliz porque a gente já pode ter uma reflexão, né? Tem muita gente, eu sei que a situação da depressão é uma situação bem complicada, mas os familiares que estão em volta, pais, mães, seja um incentivador, né? Assim como foi seu pai, né? E provavelmente sua mãe deve ter incentivado, e também tem muito orgulho de você, assim, disso daí. Então fica essa reflexão, que nós possamos apoiar quando a gente descobrir que o nosso filho, o nosso sobrinho, alguém tem algum dom, né? Tá vendo? De repente seu pai tivesse falado pra você, não quero ver você mentindo com isso, esquece isso e tal. Talvez, né, teríamos perdido um excelente músico aí. É verdade, ele foi o maior apoiador, né? E curioso assim, que nessa idade ali, 12, 13 anos na época, né? Hoje é tudo muito estudado, né? E é até comum você ver adolescente, às vezes, né, com transtorno de ansiedade, com depressão, mas naquela época não, então as pessoas ficavam sem entender nada. Não, como assim um menino de 12 anos tá triste aí, chorando? Por quê? Tá em casa, tá batido. Ninguém entendia nada, né? Não tinha nem nome as coisas. Hoje ainda tem, as pessoas têm mais acesso à informação. Sim, tem bastante. Não, mas curioso que depois, acho que num outro momento na conversa eu vou falar disso. Eu passei por algo parecido, só que já adulto, assim, e a música novamente me salvou. A música é sem palavras, eu amo música. Mas vamos continuar. E você estava lá cobrando R$12 ali, mas você, nesse período, você tinha um projeto seu ou só esses assim? Como que foi essa passagem da juventude ali para
pra ser um adulto dentro dessa sua trajetória musical? Eu comecei, então, eu focava muito no ensaio de grupos e corais, né? Tipo, era a minha vida. E lógico, as coisas começaram a acontecer, eu tive que começar a cobrar um valor mais justo, porque eu não estava dando conta, né? E aí eu lembro que eu pedalava na época, né? Gostava de andar de bicicleta. E aí o que eu fazia? Eu fazia, além dos ensaios de corais, tudo, eu comecei a dar aula de violão e teclado. E eu não tinha limite de município para mim. Então, assim, alguém lá do bairro Portão, Curitiba, que queria fazer aula, eu ia lá de bicicleta. Na casa Você é de bicicleta? Eu rodava por tudo. E nessa época era muito magrinho, porque até minha mãe falava assim: menino, você só fica andando de bicicleta pra cima e pra baixo, desse jeito você vai sumir. E era assim, eu lembro que eu já tava na fase ali dos 17, né, 18 anos. Eu tinha uma lembra, não sei se você lembra daquela bicicleta, a Caloi 10. Lembro, essa é famosíssima. Pneuzinho torto ali, andava rápido, né? Eu pegava aquilo lá e ia bater lá no portão, ia lá pra 4 barras. Nossa. É uma coisa assim, totalmente, sabe, que o menino, né, não tinha muito aquela... Não, emoção, né? eu lembro. Eu lembro também mais ou menos na cidade também, às vezes, eu não tinha bicicleta, mas às vezes a gente precisava ir pra Carapicuíba pra trocar cartucho de videogame, a gente ia andando. Cara, sei lá, 10 quilômetros, 7 quilômetros, a gente ia... tipo, a gente não tem noção de nada, né? Só vai, né? Só vai, Então... Não, é pertinho, é logo ali, né? E aí comecei a pegar a igreja pra dar aula. Eu lembro que eu fechei com uma igreja pra mim dar aula toda segunda-feira. Eu pegava ali, tipo, 6 da tarde e até 10 da noite. Aí dava tudo que eu sabia, eu passava. Dava aula de canto, teclado, violão, bateria. Nessa época eu já tinha uma noção, né, de ritmo. Mas eu nunca tinha feito aulas, né, exatamente do instrumento. Era só na base da curiosidade. Na época não tinha YouTube também, né, a internet estava engatinhando. Então, assim, eu via alguém tocando, às vezes escutava, né, ia aprendendo ali. E assim foi até próximo ali dos 20 anos, né, que deu. Comecei a me profissionalizar, né. Aí já foi outro caminho. Comecei a trabalhar com estúdio, com gravação, né, de começar a lidar com cliente realmente, né, com empresa, daí eu percebi... Entendeu um contrato? Isso, comecei a perceber uma necessidade de, né, estudar mesmo, né, fazer a coisa acontecer direito. Pô, que legal. Fora esse último projeto, né, eu vou deixar ele por último a gente falar, né? Claro. Você teve mais algum outro projeto que você fala, cara, esse aqui foi interessante, de coral, de música, de alguma história de algum desses corais que você participou? Mas peguei um coral impossível aqui e transformei no coral. Isso aconteceu algumas vezes durante a trajetória, assim. Eu falo pra você que você pegar um pessoal que canta já, talentoso, é fácil de trabalhar. É a mesma coisa, eu imagino, né, eu não entendo muito de futebol, mas eu imagino que um técnico que reúne os bons jogadores, ele, né, vai dar alguma dica ali, mas o talento já tá... Sim. Agora, realmente o que é gratificante é você começar do zero com um coral, né, que ninguém cantava nada, e aí depois, ao longo de anos, você vê aquele pessoal cantando e afinado, sabe? Isso daí é muito bom. Eu tive essa oportunidade algumas vezes. Sério? Isso é muito bom, né? Você já teve algum aluno? Eu seria esse aluno, tá? Já teve algum aluno que era desafinado pra bater palma, que você falou, isso aí não vai ter jeito, e você conseguiu fazer ele cantar no final, assim? Já. Tinha um menino que ele participava de um coral, ele era desafinado. Tem um termo que a gente usa, né, tipo, em inglês chama-se tone deaf, né, déficit tonal. Então, uma pessoa que ele é muito desafinado, ele sofre desse, digamos assim, desse problema, assim, ele é déficit tonal, ele não consegue entender a música, tipo, os sons na mente, né? Então, eu lembro que todo mundo queria tirar o menino do coral, só que eu fiquei com uma certa dó, assim, eu falei, puxa, o menino era tão dedicado, sabe? Ele tem que ter um jeito desse menino aprender, não é possível. E eu fui na psicologia. Então, assim, eu pensei, bom, o pessoal entende às vezes que cantar é voz, né? Não, só tem a voz ruim. Mas não é. A primeira coisa está aqui, ó, no intelecto da pessoa, né? Parte cognitiva. Então, a partir do momento que vira uma chavinha aqui, ó, as coisas começam a acontecer.
Então eu ia lá, né, no pé do ouvido do menino e falava, ó, é assim, tá, desenhava pra ele e tal, fazia ele desenhar, fazia os gráficos e tal, e esse menino, aos pouquinhos, ele foi começando a compreender o que era cantar, né? O que é o som, o que é você perceber os sons, o que é um agudo, o que é um grave. E esse menino, de repente, um dia chegou lá e começou a cantar afinado. Foi até engraçado, assim, todo mundo levou um choque, né? Como assim, um cara desafinado... Parece que as coisas fizeram sentido pra ele, assim, da noite pro dia. Eu tenho uma história parecida, que assim, a igreja que eu pertencia lá, era uma igreja que tinha coral. O pessoal canta, até hoje canta muito. E por algumas vezes eu passei por uma situação assim, que a galera tava... Só que a galera animada, cantando, e eu lá no meio, né? Daqui a pouco a galera saía, eu adolescente, né? Pra zoeira. E aí eu começava a cantar, Douglas aqui, e saía todo mundo. Aí eu ficava tristão, né? Eu falei, caramba. E aí eu lembro que uma vez o Gesiel, um outro amigo meu, chegou e falou assim, Douglas, por que você... Ele viu que tipo assim, a gente tava trabalhando todos os adolescentes da igreja no mesmo lugar. Um amigo arrumou lá uma vaga e levou os jovens todos, assim. E aí na hora do nosso intervalo da gente comer, do almoço, começou todo mundo a cantar. E a hora que começou todo mundo a cantar, que todo mundo foi pra lá, eu saí, porque eu falei, passar vergonha lá na igreja eu passo, vou passar vergonha aqui no serviço não vou, né? Porque eu sabia que o pessoal ia me zoar, porque eu cantava extremamente desafinado, extremamente, sim. E não que seja uma maravilha hoje, né? Mas melhorei um pouquinho. E aí o Gesiel, meu amigo, falou pra mim, Douglas, cara, por que você saiu? Você tá triste? Tá acontecendo alguma coisa com você? Eu falei, não, porque toda vez que eu cantava com os caras ficam me zoando. O Gesiel já era líder de jovem na época. Ele falou, os caras ficam me zoando quando você cantar. Aí ele falou, eu lembro que ele até me deu um puxão de orelha assim, que ele falou assim, cara, você é um cara tão inteligente, você gosta tanto da palavra. E você não conhece a parábola dos talentos, não? Que aquele que enterrou o talento, Deus pegou, aquele que desperdiçou o talento, Deus pegou e deu pra outro. Cara, alguém desperdiçou o talento de cantar e tá na mão de Deus. Se você quiser, você pega. E aí ele pegou e falou isso pra mim. Ele falou, cara, eu vou te dar um segredo. Canta em casa, canta no chuveiro, canta no carro, onde você puder, canta. Uma hora você vai cantar, cara. Talvez você não vire o melhor cantor do mundo, mas você vai cantar. E aí eu comecei a fazer isso. E aí teve um dia que a galera tava cantando, depois de mais de um ano, assim. Eu nessa vibe de cantar, a galera tava cantando, eu arrisquei lá. Todo mundo parou e falou assim, ele fez uma frase inteira na primeira voz. Começou todo mundo comemorar, assim. E foi mais ou menos nesse jeito que eu fui entendendo a música, assim. E hoje não, hoje eu entendo muito, muito mais, mas ainda precisaria muitas aulas, assim. Mas eu já canto. Se colocar um cara do lado com guia, já era, eu vou embora. Talvez eu não consiga ficar certinho se eu for sozinho, mas se tiver um guia, eu vou que vou. E é muito interessante, porque eu era esse cara aí, cara. Eu não tinha falar, já falei ainda meio desafiado, falar era pior, assim, era um negócio muito, muito terrível, assim, cara. Você vê que interessante, né? Tipo, você falou que sim, também foi algo parecido, né? De repente, parece que vira uma chavinha e você começa a cantar afinado, né? Porque, assim, a música, ela vai te cercando, né? Você vai escutando, né? Às vezes você nem tá prestando atenção, assim, na parte técnica, né? Você tá absorvendo. Às vezes cantarolando, de repente aquilo faz sentido na tua mente, você nem percebe e você tá cantando junto afinal. Muito legal. Um dos dias mais felizes da minha vida aqui, ó, ela acompanhou comigo. E eu acordei. É difícil pra mim hoje, tá? Não tem. É igual eu falei, eu sou muito ruim de ouvir, eu sou esforçado, muito esforçado. E eu acordei, eu não sei o que aconteceu no meu cérebro, que naquele dia específico, todas as músicas que tinha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, na minha cabeça eu dividia. Foi uma das experiências mais da hora que eu tive na minha vida, mas durou um dia só. Foi só uma amostrinha, assim, ó. Sabe, mas foi coisa de louco, assim, que eu coloquei muito raiz coral, coloquei uma Família Soul, não sei se você conhece um grupo que chama Família Soul, que eu gosto pra caramba. Conheço. Coloquei o Kemuel, eu colocava e ficava escutando assim, meu Deus, eu consigo, olha aqui, nossa, foi um dia muito louco, assim, eu passei o dia todo escutando música porque eu consegui na minha cabeça de algum, igual você falou, uma chavinha virou assim, eu entendia. E aí hoje, em alguns momentos, eu consegui compreender, mas ainda é muito difícil para mim. Isso é um processo cognitivo, né, que a gente vai passando. E com certeza, se você continuar nessa pegada aí, as coisas vão se encaixando. Né? Tipo, o conhecimento, ele é formado às vezes por camadas, né? Então, assim, ele vai como se fosse uma espiral, né? Vai crescendo, e às vezes ele revisita de novo lá embaixo,
E a gente pensa assim, não, é uma coisa que você vai ter que pegar e ir somando, né? Uhum. E não. Tipo, ele vai crescendo numa espiral, de repente você nem percebe e as coisas fazem sentido. Eu tô nessa aí. Eu falo pra você, ó. Fazer parte, igual eu fiz, eu fazia parte de um grupo. Que a hora que a gente ia cantar, cara, era inexplicável a sensação, assim. Quando dividia todas as vozes certinho, assim. É igual eu falei, quando tem um guia do lado, eu vou. Então aí esse meu amigo Felipe, que eu falei, ele tinha 17 anos e ele que dividia todas as vozes pra gente. Ele também tem o dom, assim, igual você tem. Legal. E a hora que ele fala, Douglas, você vai aqui, ó. E aí ia. Nossa, assim, é uma sensação única, assim. Muito bom mesmo. Legal. Mas voltando, você parou ali nos 20 anos, aí que você tava andando de bike. E aí você começou a dar aula, fazer contatos, CD estúdio e... Aí o estúdio começou a fazer parte da minha rotina. Falar pra você que é o que eu mais amo fazer em toda essa jornada musical é o estúdio. É aquilo que faz brilhar assim, meus olhos, assim, tipo... E é algo que hoje eu não faço mais, sabe? Tipo, hoje é mais difícil trabalhar com isso. Houve um passado que tinha mais demanda, né? Você trabalhava com vários tipos de produções, né? Tanto na área de música, quanto na área também de propaganda, né? Publicidade, tudo. Hoje ficou, pra mim, pelo menos, né? Ficou um pouco mais difícil. Porém, eu tenho muita saudade dessa época. Foi a época que eu mais aprendi e mais me desenvolvi musicalmente. Porque no estúdio, literalmente, você tem que fazer tudo, né? Desde afinar o instrumento bem afinado, né? Estudar de verdade o instrumento, né? Porque ali você está dando a cara a tapa. O que você grava ali ficou. Sim. Não tem como maquiar, né? Você pode até editar alguma coisa depois, né, com a tecnologia, mas a emoção, a dinâmica de um cantor no instrumento, isso a gente tem que realmente fazer. Vem com estudo, né? E então, eu lembro que nessa época eu parei um pouco, né, com as aulas, corais e tudo, e foquei 100% no estúdio. Era o que eu mais gostava de fazer, né? Foram mais de 10 anos trabalhando com o estúdio. O estúdio era seu mesmo? Era eu e um amigo meu, Pet, até queria mandar um abraço pra ele. Parceiraço. Como que é o nome? Pet. Abraço aí. Pet foi um grande professor também, assim, não só musicalmente, mas da vida, né? Ele era um cara mais velho que eu, então eu aprendi muita coisa da vida com ele. Me ensinou muita coisa legal. E a gente trabalhou junto por mais ou menos uns 10 anos ali. Tinha um estúdio de sociedade, né? O estúdio era onde? Era aqui mesmo? Era lá em Pinhais. Pinhais? Chegou a gravar alguém assim que... Ou trabalhou mais com jingle, essas coisas? A gente fazia de tudo. Jingle, gravava banda, gravava muito sertanejo na época. O sertanejo ele sempre movimentou muito estúdio, né? Tanto no meio secular quanto no meio cristão, gospel também, né? Então muita dupla sertaneja, diferentes idades, coral infantil, tudo, instrumento. Foi uma escola assim que, vou falar pra você, anos mais tarde eu fiz faculdade, né? Sim. Pra ter uma formação e tal. Mas olha, o que eu aprendi no estúdio, eu cheguei na faculdade praticamente pronto. Só passou pra ela pra só pra pegar o canudo. Lógico, teve outras coisas também, né, que a gente aprende, né? Uma outra coisa teórica, assim. Mas a base ali, né, aquele conhecimento mais profundo veio do estúdio. Entendi. E dando uma pausa um pouquinho na música, e como que é essa história de corredor aí, que você gosta de correr, que você gosta de cuidar da saúde, como que é isso aí? Isso é curioso também. Isso graças aqui a nossa cidade. É um negócio engraçado, na verdade. Tipo, olha só. Eu trabalhava nessa época em Pinhais, eu pegava o ônibus todo dia. E eu lembro que eu chegava no terminal aqui, rapaz, e os ônibus demorado. E eu ficava revoltado. Puxa vida. Às vezes eu olhava o horário de ônibus lá, não batia de jeito nenhum. Aí um belo dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou correndo pra casa, que acho que eu chego antes desse ônibus. Tava revoltado. E aí começava a sair do terminal ali, ia lá pra cima lá da Plano Deodoro, lá onde eu moro. Sim. Ia correndo. No começo, lógico, não aguentava correr tudo, né? Dava uns 2, 3 quilômetros ali, né? Aí tem um subidão que vai pra lá. Uhum. Mas eu comecei a treinar, eu comecei a gostar.
E ali começou a surgir uma paixão por correr, graças aos ônibus que atrasava. E aí começou a vir outras coisas, né? Comecei a participar de prova, né? Teve uma época assim que eu, né, estava bem assíduo, participava de meia maratona e tudo. Cheguei a correr lá meus 21 quilômetros. Hoje eu corro por amor só, né? Não participo de nada, assim, de prova, nada. Eu corro porque gosto. Corre quantos quilômetros, assim, geralmente? Hoje eu me mantenho nos 5 e 10. A quilometragem que eu gostei, que não precisa de treinar muito. Um maratonista para correr 42 tem que ter um bom volume de treino. Não, tem que ter muito treino, né? Eu pensei, eu não sou um atleta profissional, né? Eu sou um cara que gosta de correr, então eu vou manter. Se apaixonou pela atividade. E aí a corrida ela foi puxando outras coisas, porque assim, para você correr você tem que estar bem condicionado, né? Sim. Aí vai para academia. Aí na academia, né, você começa a fazer e tal, daí você vai descobrindo as modalidades, por exemplo, o Pilates. É uma coisa que eu achava que não... Só alongamento. Aí entrei um dia numa aula experimental e, nossa, me apaixonei também. Um negócio assim que é muito, 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 muito bom. E aí faz juntando, né? Academia, corrida, Pilates, gosto de montanha, gosto de mato. Aí vai pra trilha, vai correr. Aí juntando, vou correr na trilha também, vai subir montanha, vou pedalar. Não é meio que juntou tudo. O nosso pastor aqui, a esposa dele, o Anderson, pastor aqui. E aí ele faz, eu não sei como que é o nome da corrida. Corrida, ele faz essas trilhas de... subir nessas trilhas de montanha, só que eles fazem corrida. Corrida de montanha. Cara, eles começam a contar de vez em quando assim, eu canso ouvindo. Trail Run o nome dessa modalidade. Que você vai pra trilha e daí tem tudo, né? Tem subida, tem descida, sobe a montanha, né? Cara, mas de vez em quando ele posta lá no Insta, lá, ele correndo assim no meio do... É só mato dos lados, eles lá correndo. E aí, isso você corre até hoje? Sim, sou bem ativo, né? Tipo, tem que intercalar, né? Um dia faz uma coisa, um dia faz outra, para poder abranger todas as modalidades. Não, eu sei, mas como que é? A gente também acaba tendo esse tipo de vida que é agendando, né? Fazendo uma agenda para essas atividades, senão não dá. Exato. Mas o esporte é uma coisa que faz muito bem, cara. Também, eu acho que eu comecei a treinar, eu faço academia. Correr eu não consigo, tá? Já tentei algumas vezes, não consigo. O que eu consigo bem mesmo é bicicleta. Às vezes, faz tempo que eu não faço isso, mas alguns anos atrás eu pegava a bicicleta aí, fazia 5, 8 km aqui, dava a volta aí. E já fui até a barragem ali ali, já dei a volta lá por cima e já voltei. Lindo demais. Já me perdi no meio lá, achei que não ia voltar nunca mais. Saí entrando naquelas ruas ali pro lado da barragem ali, cara, e depois eu me perdi, falei, bicho, não vou voltar, começou a escurecer, eu comecei a ficar com medo, mas depois achei o caminho assim, mas aí eu gostava. É uma coisa que eu recomendo, pessoal, tem que fazer exercício aí que é muito bom. Hoje... Aí depois que eu conheci, fiquei na academia, faço academia até hoje, embora não pareça muito, mas eu faço. E assim, é muito bom pra essa qualidade de vida que isso fornece, né? Você se sente bem, né? Com certeza. Eu sou amante, né, da atividade física e tudo. Faço porque gosto. Ponto final. Faz porque ama, igual a música, né? O pessoal pergunta, você é louco da cabeça, né? Acordar 5 da manhã, escuro, frio, pra ir correr, pra ir pra montanha. Inclusive amanhã eu vou pra uma montanha. Amanhã tá marcado com um colega pra gente subir um morro aí. Eu gosto. A explicação é essa. Me faz bem. Bora lá. Vamos falar agora do assunto principal onde eu te conheci lá na apresentação, ali no teatro, né? Qual é o nome do teatro lá mesmo? Heloína Ribeiro. Poxa, legal lá, nossa, gostei muito. Esse último coral, conta pra nós, como que foi essa experiência, como que surgiu esse grupo, como que você fez parte dele? Rapaz, esse coral, olha só, eu peguei um pessoal que já há muitos anos eu trabalhava junto, assim. Então, assim, a gente que fazia back vocal lá na época do estúdio, né? Lá em 2008, por aí, 2006. Gente que tive a oportunidade de formar outros grupos, né? E aí eu sempre fui meio olheiro, assim, sabe? Quando você começa
como eu trabalhei com muito grupo coral, então sempre tinha aquelas pessoas que se destacavam ali, e eu começava a observar, falava, esse aqui, sabe, essa é uma peça do xadrez, que eu poderia encaixar. E aí, ano passado, teve um festival de música aqui em Piraquara, chamado FEMUSP, que foi organizado pela nossa Secretaria de Cultura. E eu tive a ideia, puxa, vai ter lá a categoria, né, de bandas e tal. Eu podia pegar e juntar um pessoal aí, né, e tantos grupos aí que já passou, né, passei tudo, para participar. E eu tenho uma grande paixão pela música negra, né, apesar, né, eu não ser um negro de cor, mas de alma eu me considero negro. Eu amo demais a cultura negra, e isso em todos os países, e principalmente a música negra americana, né, que daí entra os corais. Isso já vem já desde a adolescência, né? Eu lembro a primeira vez que eu assisti um DVD que era do Ronquenoli, o pastor Ronquenoli já. Ah, conheço, Ronquenoli conheço. E aquele coral de negros ali, eu lembro que ali foi o meu encontro, assim, falei, eu quero fazer isso pra minha vida. Eu queria, naquele momento, eu queria estar lá junto, cantando, sabe, aquela energia. Eu falei, então... Não, é uma outra... Quem assiste nota que quando você tá vendo aquele coral americano... Cara, é outra vibe ali. Tem entrega. Eu sempre falo, a música negra, ela... Por isso que já tem um adjetivo, né? Um dos gêneros do black chama-se soul. Sim. Né? Soul music. Soul é alma. Sim. Então, para você cantar música negra, você tem que ter alma. Tem que ter essa entrega. Tem que ter o choro na voz, tem que ter aquele êxtase, aquele frenesi, porque é característico deles. E eu pensei, puxa, eu não sei, não tem como ir lá nos Estados Unidos, né, participar de um coral desse, né, não tem, pelo menos não tinha planos, mas eu posso formar um aqui, por que não? Sim. Então aqui no Brasil a gente já tinha, por exemplo, o Raiz Coral, né, que era a primeira influência, né, desses corais americanos, foi o Raiz Coral que começou. Então eu pensei, não, vamos fazer algo. Isso já vem de alguns anos, né? O primeiro coral que eu tive era o Coral Moriá, que foi lá em 2018. Só que o tempo passou, o coral acabou. Então agora, ano passado, eu chamei alguns componentes que foram do Coral Moriá, e mais esses outros perdidos que estavam por aí, né? Que eu ensaiei, que fazia back, tudo. E a gente juntou e participou do festival. Foi uma experiência bem legal, tudo. A gente não ganhou o festival, infelizmente. Mas a ideia de participar ali parece que despertou no pessoal uma chama, sabe? Vamos fazer uma coisa, poxa, vou morrer nisso agora, só cantar no festival e tchau. Daí esse ano, tava um belo dia assim, sem fazer nada, me veio aquela... Pô, por que você não faz alguma coisa com esse pessoal? E eu sou muito de criar oportunidades, né? Eu gosto de criar as coisas e bora. Eu pensei, bom, eu lembro que na época o Raiz Coral, ele estava anunciando que ia voltar. O que aconteceu é o seguinte, o Raiz Coral foi um coral que começou lá nos anos 2000, né? Como eu falei, que trouxe toda essa influência americana aqui pro Brasil. E ele durou ali até aproximadamente 2010, 2012, e aí acabou, né? Como tudo na vida tem um ciclo. E aí passou todo esse tempo aí, né, praticamente. E... Aquele DVD vencedor deles é de 2010? Isso, 2010. Caramba, quanto tempo! Pra mim era muito... Na minha cabeça era 14, 16. E parece que é muito atual, né? Muito atual. Nossa, muito bom. E ali, então, acho que, sei lá, 1, 2 anos talvez depois do DVD, eles encerraram, né, as atividades. E aí eles anunciaram em rede social esse ano que iam voltar. E eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz. E aí eu tive a ideia, poxa, eu podia juntar esse pessoal que participou do edital, todo mundo gosta do Raiz Coral. Sim. Né? Tem experiências passadas, muita música que a gente já cantou do Raiz Coral. Vamos juntar esse pessoal e fazer um tributo do Raiz Coral. Tipo um agradecimento, assim, poxa, eles estarem de volta, né? E aí quando eu falei isso aí pro pessoal, mas na hora o pessoal topou. Não, vamos fazer então. Não, quem gosta de música é topar mesmo. Só que eu falei assim, ó, não vai ter dinheiro pra ninguém, né? Não vai ter cachê, vai ser coisa assim, totalmente por amor à música, né? E o pessoal falou, não, bora, só vamos. E aí a gente começou a ensaiar.
Isso foi lá em fevereiro, março, né, desse ano. E aí escolhi ali as músicas que a gente considerava assim que mais marcou, né, a vida de cada um, as músicas que eu trabalhei também. Eu sabia que a maioria já tinha uma noção, né, já conhecia alguma coisa. E aí a gente começou a ensaiar. Ensaios mais espaçados, assim, tipo, uma vez no mês, juntar o pessoal. Aí, à medida que foi se aproximando da data, né, começando a ensaiar a cada quinzena. Por fim, a gente começou a ensaiar semanalmente, né, começou a encurtar mesmo. Mas aí você estava ensaiando para qual apresentação? Esse ensaio era para esse tributo, né, do Raiz Coral que a gente queria fazer. E foi uma coisa totalmente louca, assim, porque assim, você vai fazer um programa desse, você não tem noção de quem que vai assistir, né, da proporção que vai tomar o evento, né. E eu escolhi o teatro daqui de Piraquara, né, um teatro, você viu lá, um teatro pequeno, né, ali acho que comporta 100 pessoas, acredito eu, 150. E eu fiquei pensando, imagina se começa a divulgar isso aí, e daí depois perde o controle, né? Eu tinha medo de acontecer isso. E aí não tinha som. Tipo, eu só marquei o evento, eu lembro que eu liguei lá pro Fabiano, né? Que cuida do teatro ali, agendei o dia, tudo, e não fui atrás de som, não fui atrás de nada. Só tinha o sonho de fazer esse programa. Era o sonho e só isso, nada mais. E o resto ia ter que acontecer, né? Aí, tanto que no dia a gente precisou de emprestar som, e eu confiava do som local, né, que eu sei que lá tem um som próprio lá, porém não foi possível no primeiro momento usar o som, faltava alguns equipamentos e tal, eu tive que sair correndo atrás de equipamento. Depois eu pensei, puxa, eu macaco velho nessa área, né, e confiei, né? Confiar, assim, né, não, vai dar tudo certo, né. Mas tem um lado também que, tipo assim, tem o lado da emoção também, que parece que as coisas com emoção parece que é mais legal. Né? As coisas arriscadas, né? No cara, último minuto deu certo. E pior que a vida de música é sempre isso, né, cara? Sempre, né? Pô, desde que eu me entendo, na hora... E às vezes você prepara tudo bonitinho, chega na hora que você encaixa o cabo, ele dá você fala assim, não acredito. Aí você fala assim, agora não dá pra comprar outra. Aí dá faz aquele esqueminha com elástico, dá aquele nozinho, amarra e torce pra ele não falhar. Né? E foi bem isso que aconteceu no dia até, né? Que a gente regulou o som, tudo ficou bonitinho. Chegou um momento lá, não sei se você tava lá. Começou a microfonia. Eu vi. Tinha que arrumar. Foi bem pro final ali, né? Isso. Eu falei, nossa, eu tinha deixado tudo certo, né? Como não é que pode acontecer isso, né? O som quis dar uma falhada, mas depois deu tudo certo. Pô, e os músicos? Os músicos você também já conheceu, porque os músicos são bons pra caramba. Ali. Sim. Ali, o primeiro músico ali que eu tive contato foi o Mauro. Abração, Mauro. Baixista. Mauro é meu braço direito, já fez muita coisa comigo, muito evento. E aí o Mauro, ele conhecia um batera, né, que é o Daniel do Amaral. O Daniel toca profissionalmente já há muitos anos, né, faz show. Não sei se conheceu o Samuel Barbosa, cantor. Não, esse não. Eu acho que se eu cantar o jingle dele aqui, você vai lembrar. Lembra daquele jingle que tocava do Mate Leão? Olha o mate. Sei. Mate Leão. Então, o Samuel Barbosa foi o cara que gravou. Esse jingle. E ele tem uma carreira gospel, ele era ex-vocalista da banda Filhos do Homem. Filhos do Homem, eu conheço. Isso, então. Aí ele Filhos do Homem mó top, né, cara? Daí ele saiu da banda e seguiu carreira solo. E aí o Daniel, né, o batera, ele tocou muito tempo pro Samuel Barbosa, tal, uma boa experiência de palco, então, né, de estrada, tudo. E aí o Daniel chamou o guitarrista, viu? Um foi chamando o outro. Uma das coisas que músico é unido, né? Sempre um vai... Não, calma que eu dou um jeito. Eu conheço alguém que liga pra alguém. Ó, o fulano não pode, mas ele falou que tem um amigo dele que pode. Vamos ver aí, acaba... Tem essa reunião. E no Black, em específico, é um estilo musical em comum. Então, assim, músico que toca esse estilo é difícil de se achar. Principalmente aqui, né? Se for para alguns lugares, para São Paulo, por exemplo, que é mais comum, você vai encontrar. Agora, quem toca esse estilo musical, né, que envolve, a gente fala black, envolve funk, que é o funk americano, né? Soul, R&B, blues. Aquele pedalzinho na guitarra. Isso, o auá, né? Então é difícil, principalmente guitarrista, que geralmente o guitarrista ele vai pro caminho do rock, né?
Então é difícil. Questão do solo, mas eles têm que ficar fazendo as... distorção, né? O pessoal fala fritador e tal, né? Agilidade e tal. E esse cara geralmente tem que ter mais ali no acorde, né? Tem que ficar mais... Isso, é um cara mais da base, mais do swing, né? Sim, sim. Então era difícil. Então, o Dandan, né, o batera, ele tinha esse brother, o Diego, abração Diego. Quero conhecer toda essa gente aí, hein? Você vai me apresentar. Vamos marcar um dia aí, trazer esses caras. E aí o Diego veio, também mexe com estúdio também, né, de experiência com gravação e tal. Sim. E aí descobriu, ensaiando ali, que todo mundo teve as mesmas influências musicais, né? Começa a falar, Kirk Franklin, Conheço Rock'n'Roll, conheço Kirk Ezekiel Walker, coral e não sei o que, né? Pega as influências do meio secular lá, Michael Jackson. Então, assim, a gente teve a mesma influência, então a gente gostava do mesmo som. Então, e aí facilita muito na hora de compor, né? A maneira que vai ser feita a coisa, né? Porque eu gosto de ter mais ou menos o mesmo gosto. Mesmo gosto, né? Vai fazendo ali o playlist ali, pô, gosto disso aqui, vou colocar um negócio mais... Exatamente. Aí aquele som que você está acostumado a ouvir de guitarra, de bateria, já tá na tua cabeça, o cara também tá na cabeça dele. Sim. É muito mais fácil, sabe? Aquela quebradeira, né? De dialogar ali tudo. E aí a gente juntou esse pessoal da banda e eu fico, assim, muito admirado, assim, porque, assim, os caras são profissionais, né? Sim. O Diego tem um estúdio, o Dandan, né, toca na estrada, tudo. O Mauro, apesar de ser um excelente músico, ele não é profissional, ele é de outra área, né? Sim. Trabalha com calhas e tal. E eu também admiro porque, assim, é um cara que, né, não vive disso, mas ele tem uma capacidade, assim, incrível, né, de tirar de ouvido, de tocar, como se fosse um profissional. Sim. E esses caras, tudo por amor. Ninguém, sabe, ganhando nada, gastando, pelo contrário, né, gastando combustível, ensaio, distância. Investindo, né? O Dandan às vezes vinha lá de São José, de ônibus, depois do serviço, o Mauro ia lá, pegava no terminal, sabe, aquela loucura, assim. Por amor à música, porque é um estilo musical que o pessoal realmente ama. Isso é o diferencial. Sim. Não, dá pra ver lá. Não, eu via lá a alegria. Mano, é uma alegria vocês tocando ali. Vocês estavam curtindo o mesmo som ali, é muito bom, velho. Isso, como eu falo, né, da questão da reflexão, fica aí, cara. Muita gente foi pro lado da música por questão do dinheiro, né? Então você tem aquele músico, longe de me ofender ninguém, até porque minha capacidade musical é pequena. Mas a gente teve muito músico aí que se formou músico por ser profissional, né? Então fica aquela coisa bem... Ela é redonda no sentido de que é tudo as notas perfeitinho, mas ela é quadrada porque parece que falta o som, né? Falta alma na coisa. E aí quando você vê a galera que toca por amor... Cara, eu lembro que a gente adolescente, que a gente tinha banda lá, na própria igreja mesmo, que a gente fazia os ensaios na igreja. É isso aí, cara, é o esforço, assim, é o pagamento do esforço, né? O homem sendo digno, né, do seu salário, né? E aí o que acontece? Um músico se esforçando, é por isso que esses caras são excelentes músicos, porque é o cara que ele não mede esforço para aprender e para se apresentar, e Deus abençoa mesmo. É verdade. E a galera do vocal, sabe, porque assim, gente de quanto é lugar também, sabe? Eu lembro que tinha um Carlos, que é um dos tenores, né? O cara lá em Fazenda Rio Grande trabalhando. Saía depois do trampo, vinha direto pro ensaio. E assim, o pessoal caminhando na segunda milha mesmo, né? Eu falei, poxa, esse coral tem que dar certo. Tem. Né? O pessoal, sabe, além de serem talentosos, como eu falei, eu escolhi a dedo o pessoal. Né? E o pessoal veste a camisa, sabe? E vinha e tal, ensaiava. E aí, quando junta aquele pessoal do coral, eles não param de cantar um minuto. Hein, na hora que nós estávamos saindo do teatro, a galera tava lá, obrigado por ter vindo e tal. Daqui a pouco, do nada, eles começaram a cantar. Eles não param, cara. É a fome com vontade de comer. E a gente tá falando do coral aqui, mas não falamos o nome, né? Coral Black Piano. Coral Black Piano. No Instagram, né? Quem quiser, pessoal, quem tiver curiosidade, estiver assistindo aí, tiver curiosidade de ver o som dos caras, verem eles fazendo som, verem, até a agenda fica lá também, né? Se tiver agenda deles, quando tiver, é lá, vai no Instagram e digita lá no pesquisar, Coral Black Piano. Coral Black Piano, você vai encontrar a galera lá, vai falar diretamente com eu que cuido do Instagram, né? Então vai falar comigo. Aproveitar o momento para agradecer a humildade desse cidadão aqui, né? Pô, a hora que eu falei, o Rodrigão falou assim, opa,
Ah, eu gosto. Na hora, eu vou, e é o que eu tava explicando pra ele. Quando ele chegou aqui, eu contei essa história pra ele. Tem gente que fala, mas quantos seguidores você tem? Ele não teve nada disso. Ele falou, cara, marca que eu vou. E foi rápido, né? A gente conversou na segunda. Fim de semana. Eu te mandei o Instagram domingo, você respondeu na segunda nós fechamos. Verdade. E ele tá aqui, ó. E, cara, agradecer, obrigado por ter vindo. Eu vou. Agora eu tenho o seu contato já, que é uma coisa boa. Cara, eu quero participar qualquer dia de tudo, nem que for pra eu ficar carregando instrumento lá. Nem que for pra ser hold, né? Legal. Quando eu fazia parte, eu tava lá na igreja, lá em São Paulo, tinha uma banda da igreja local, as meninas tocavam rock and roll. E eu gosto tanto de música que eu era hold dos caras, eu carregava tudo pra eles. Ficava assim. Aí o pessoal tocava percussão, bateria e tal. Cara, eu só não afinava, porque eles não gostavam que mexia muito de instrumento, assim. Porque eles falavam, não, você não vai deixar do jeito que eu gosto. Geralmente o músico tem um pouquinho de ciúminho, né? Ele tem um jeitinho dele lá. E aí mas eu carregava tudo, os caras não se preocupavam com nada. Eu tirava do carro, jogava lá, colocava o suporte, deixava a guitarra, deixava o cabo tudo bonitinho. O Ari, um amigo meu, tocava percussão, ele chamava tubadora, né? Grandão assim. Eu deixava montado, colocava lá o carrossel, deixava os pratos, deixava tudo no jeito pra eles, só pra mim estar perto de quem faz música, porque música assim é paixão. Aí eu falo uma coisa pra vocês, cara, o dia que tiver um projeto, você falar assim, avisando antes, obviamente, fala assim, Douglas, vou precisar de ajuda aqui, não é pra cantar e tocar, não, é mão de obra mesmo, preciso. Cara, me coloca nisso daí que eu participo. Eu participo mesmo, pode deixar salvo esse cara aqui. Porque só de estar junto, cara, isso daí é. Eu tenho um prazer tão grande nisso daí que eu não tenho como falar, não tenho palavras disso daí. Poxa, que legal. Eu gosto demais mesmo. Por isso que quando você fala assim, eu vou lá, nossa, eu fiquei, não acredito, porque eu fiquei muito feliz mesmo. Porque, pô, dá pra ver que você é um cara de Deus, assim. Pô, o som que vocês fizeram lá foi muito bom ali. A música que vocês escolheram pra fechar também gosto pra caramba. Então eu falei, pô, essa galera é séria demais, cara. E aí, agora que você aceitou, fiquei felizão. Parabéns aí, o projeto maravilhoso. Black Coral Piano ou Piano Black Coral? Coral Black Piano. Coral Black Piano. Eu sou terrível com o nome, não liga. De boa. Mas, cara, obrigado muito por ter vindo. Você quer... Estão terminando já, né? Eu falei pra você que a gente acaba fazendo bem rapidinho aqui. Você quer deixar alguma mensagem pra gente assistir, pra quem for assistir, pra quem vê? Cara, então, deixa eu finalizar aqui. Assim, quando a gente, ainda nosso do coral, né? Quando a gente foi fazer esse programa, né? Eu tive a ideia de... Aliás, eu tive um sonho que o Raiz Coral estava aqui em Curitiba, né? Eles fizeram um lançamento do retorno, né? E eu tive um sonho que eu estava fazendo Uber pro Sérgio Sass, que é o líder, né? Eu tive esse sonho. Eu acordei, que curioso isso. Meio que eles estavam assim, poxa, o cara vai estar aqui em Curitiba, por que você não manda uma mensagem para ele falando que você faz Uber? É uma aproximação, né? Já que você é fã do trabalho do Raiz Coral, dele, tudo. E aí eu pensei, vou fazer isso. Né? Aquelas discussões eles falam, né? Costumam dar pistas, né? Sim, não, eu vou. Né? Pro nossa vivência, nosso dia a dia. Aí passou alguns dias e tal, quando faltava ali um dia pro evento do Raiz Coral, né? O retorno. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, né? Foi há 2 semanas atrás. Eu lembrei disso, né? Falei, eu acho que vou mandar uma mensagem, eu tenho o contato do Sérgio Sass, né? Da agenda. Vou mandar uma mensagem pra ele, falar exatamente o que eu fiz no sonho. Aí eu falei assim, ô Sérgio, beleza, tal, seguinte, eu trabalho com Uber, né? E sei que vocês estão aqui em Curitiba e tal. Se você precisar de alguma coisa, alguma corrida, né? Alguma coisa e tal, estou à disposição. Beleza. 10 minutos depois ele... Ô Rodrigão, como é que tá, mano? E o coral? Porque ele conhecia meu trabalho já de antes, né? Sim. Já tinha visto alguma coisa do Moriá. Não, você chegou a comentar que teve uma experiência com ele, né? Quer contar essa experiência pra nós aqui? Curioso, assim, normalmente assim, quando diz que o fã e o artista às vezes não dá muito certo. Né? Numa ocasião a gente dividiu o palco junto, né? E eu era muito fã, sou, né? Muito fã do trabalho dele, do Raiz Coral.
E eu lembro que ele não me deu muita moral naquela vez. Eu imagino, né? Tanta gente rodeando a pessoa ali, né? Sim. E eu fiquei meio triste. Deixa pra lá. Ficar rodeando o cara, enchendo o saco do cara. E ele conheceu o trabalho, né? Na época era o Coral Moriá, tudo. Ele assistiu, tudo, viu? Aí passou o tempo, mas eu jamais esperaria esse convite, né? Então, quando eu mandei a mensagem pra ele, era mais pra tentar uma aproximação, né? Porque eu gosto do trabalho, sou fã, né? Tanto dele, do Reis Coral, então essa aproximação. E ele realmente pegou de surpresa, que ele falou, e o coral? Eu falei, tamanho. Mano, você não quer fazer abertura pra gente lá no evento? Eu falei, hã? Como assim? Vocês fazem abertura pro Reis Coral? Eu nem pensei duas vezes, falei assim, a gente vai. E aí cheguei pro pessoal e falei, a gente vai fazer abertura pro Reis Coral. O pessoal quase caiu de costa. Mas você juntou todo mundo e falou assim do nada? Joguei no grupo do WhatsApp, né? A gente tem um grupo do WhatsApp, né? Mandei o áudio dele lá falando comigo, convidando. Joguei e ele ainda falou assim, só não cantem músicas do Reis Coral porque a gente já vai cantar, né? Sim. É uma coisa meio redundante. Então assim, a gente tava ensaiando músicas do Reis Coral. A gente teve que aprender 3 músicas em um dia. Aí eu tive que recorrer a algumas coisas de repertório que a gente cantou aqui no festival e tal. E assim, foi uma maratona. Gente ensaiando, passei a tarde inteira fazendo kit de voz pro pessoal. O pessoal com fone de ouvido na igreja, no culto lá, ouvindo o pastor falar, escutando aqui, sabe? Aquela loucura. Pra no dia tá pronto. E aí quando foi, né, no sábado à noite, a gente foi lá e cantamos 3 músicas. Onde que foi esse show dele? Foi lá na igreja O Alvo. Eu sei onde é, pô. Fica ali na BR ainda? Isso. Exatamente. Você entra pela BR ali e faz aquela voltinha lá. É um barracão, né? Isso. Tem um espaço gourmet ainda. Tem espaço gourmet lá? Tem tudo lá, tem tudo. Tem um espaço, depois que acaba o culto, a galera vai pro espaço gourmet lá e fica. Tem churrascaria. Parece Cadore. Tem churrascaria, tem loja de roupa. Cara, eu acho impressionante. Eu fui lá uma vez, eu fiquei assim, cara, que é isso, cara? Parece um shopping, né? Muito legal. E aí a gente teve essa oportunidade, a gente chegou lá e aí, puxa, música black, né? Raiz Coral. O pessoal também, né, do ramo. Então a gente se juntou lá, cantamos junto. Estamos em casa, né? Estamos em casa, cantamos a música junto lá, foi maravilhoso, maravilhoso. Só agradecer o Saz, né, o Sérgio Saz. O Sérgio Saz, cara, eu vejo... Cara, eu assisto, né? Eu assisto muito, eu consumo muita coisa dele. E eu vejo, cara, ele vai nas igrejas assim, cara, vai ele o violãozinho, né? Cara, como esse cara é legal, bicho. Como ele é legal, né? Faz a obra de uma maneira muito legal, assim, muito... Não, é fora de sério. Ele é legal. E aí, ali foi um up, assim, que a gente recebeu, né? Porque a gente saiu dali, muita mensagem, assim, o próprio pessoal do Reis Coral. Não sei o que, né? Siga em frente. E aí tive a ideia de fazer a página no Instagram. Sim. Porque a gente, né, era um coral assim meio que fictício, né? Era pra fazer o festival e pra fazer esse tributo. Mas daí pensei, puxa, a gente vai estar lá no evento, né? Como que a gente vai só cantar lá e desaparecer? Aí no próprio dia eu fui lá e criei a página. E aí terminou o show do Reis Coral. É incrível como que é uma oportunidade, às vezes cria coisas, né? Sim, sim. Terminou o show, eu falei lá no evento, né? A página, tudo. Começou, pum, gente seguindo, gente curtindo, não sei o que. Em 3 dias, Douglas, eu criei a página, já tinha mais de 25 mil visitas na página. Meu Deus, cara, muito bom. Cara, né? que loucura o negócio de internet. A internet é bem assim mesmo, cara, bem assim mesmo. Eu lembro da televisão, uma vez eu dei uma entrevista na TV, num jornal, e eu falei que eu era músico, que era professor. Quando terminou a matéria, o telefone tocou. Essa questão do marketing, da publicidade é fantástico. Sim. E aí esse grupo, aí beleza, vocês fizeram a abertura do show ali na Igreja Ualva, questão maravilhosa. E aí daqui vocês decidiram que, porque até então era um coral temporário, né? Isso, né? E aí ali vocês falaram assim, não, vamos tocar esse negócio pra frente, foi isso? É aquela história, igual começou comigo lá atrás, que eu falei que eu, quando vi, tava submerso na música, né? Sim. E tá acontecendo a mesma coisa agora com esse coral. Amém, cara. Então, assim, de repente, gente querendo chamar a gente pra cantar em hospital, sabe? Convite surgindo. Aí abriu um edital aqui em Piraquara pro final do ano, que é de Natal. Sim. E aí eu já inscrevi a gente lá, a gente já passou da primeira fase. Então, assim, coisa foi que legal.
E o pessoal tá ali, sabe? Não. E a agenda tá lá no Instagram. Isso, tá lá no Instagram. Se o pessoal quiser ver, conhecer o trabalho, é só ir na agenda. Se quiser chamar também, é só entrar em contato pelo Instagram. E aí você mesmo que cuida, né? Você já conversa com o pessoal ali. Isso, eu mesmo que cuido, já vejo com o pessoal tudo certinho. Ah, mas que legal, cara. Parabéns. Pô, que história massa, cara. Abrir pro Raiz Coral. Veio um sonho, né? Pô, cara, eu nunca imaginaria, porque eu lembro que nós fizemos um congresso de jovens. Uhum. Cara, não sei nem te dizer o ano. Eu tinha 17, 18 por aí. E a gente tava ensaiando Jesus, meu guia é do Raiz Coral. Essa daí é linda demais. E aí, ó, caramba, tanto tempo depois aqui. E aí você conhece o Sérgio Saza, cara, aquele CD. Entendeu? O Sérgio Saza. Eu sou fã de toda a discografia. Eu conheço toda a discografia do Sérgio Saza. Uhum. Ele que fez. Cara, conheço tudo. Sérgio Saza apresenta. Sérgio Saza apresenta. Eu também. O És Meu Herói. Maravilhoso. E aí, cara, eu sou muito fã. E hoje, cara, você falou com ele, fazer a abertura no Raiz Coral, isso. Pô, Deus é bom demais, né? Sim, foi um presente de Deus, cara, naquele dia. Assim. Confirmação de muita coisa, né? E aí as coisas, assim, esporte se abrindo, né? E as coisas acontecendo. Então, assim, normalmente as coisas vão fluindo, né? Sim, sim. Às vezes a gente quer correr atrás, até essa é a mensagem final, né? Que eu queria deixar. A gente quer correr atrás das coisas, né? E Deus, ele tem um caminho traçado para todos nós, né? E se você descansar no Senhor, ele vai encaminhando tudo. Lógico, a nossa parte a gente deve fazer, né? Que não é também cruzar os braços e não, Deus, sim, faz tudo na minha vida. Né? A gente tem que ter essa percepção de quando as coisas começam a fluir na tua vida, então aproveita e vai, né? Pega a onda e mergulha. Mergulha, né? E eu falo pra você por experiência própria. Eu, musicalmente falando, eu também podia estar melhor. E a minha autossabotagem, né? A minha falta de interesse por N situações, né, da vida, a gente fica adulto, você sabe como que é, responsabilidade, tem família, tem isso, mas eu podia ser bem melhor, muito, muito melhor na música, assim. Mas eu sou feliz, cara, porque assim, eu amo a música de um jeito, assim, que é inexplicável. E como você disse, se quem tá assistindo aí tiver a oportunidade de mergulhar nesse universo musical, assim, pode ter certeza que você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Sim. E, Douglas, eu há uns 4 anos atrás, eu passei por uma fase da vida assim, que eu nunca imaginava, e foi quando tudo perdeu o brilho. Inexplicavelmente, né? Tipo, eu vinha trabalhando com música, muito trabalho. Eu fazia estágio, fazia faculdade, estava me formando na área musical, fazia 2 estágios, estava fazendo um TCC, dando aula, tudo online, né? Naquela época da pandemia. Sim. No computador, né? Até que chegou num momento assim que, tipo, de repente tudo perdeu o brilho. Eu não entendia mais nada, porque a música sempre foi meu chamado, né? E naquele momento eu me vi sem chão, porque eu pegava um instrumento pra tocar, tipo, não sentia vontade nenhuma. E eu ficava perdidaço. Pensando em desistir da música mesmo. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo ali. Tipo, uma nova crise existencial que eu estava atravessando ali. E precisei de passar por um momento de reclusão, né? Tipo, fazer terapia. Sim. Tava com um transtorno de ansiedade ali, grave, né? Precisei tomar até medicação, né? Uma fase, tipo, um buraco, assim, né? E eu ficava achando que a vida tinha perdido sentido, né? Porque a música sempre foi a minha vida, né? Sim. Como na adolescência, né? Era tudo música. De repente. Mas desde os 4, 5 anos, né? Você ouvia com seu pai lá no Era um chamado, né? E de repente não tinha mais graça nenhuma. Eu não escutava música. Eu passei, acho que, sei lá, meses sem escutar música, sem tocar nada. Mas eu entendi o seguinte: que aquilo era necessário. Foi como se fosse um renascimento, sabe? Sim. Então eu pensei, vou ficar em paz, né? Eu não tô com vontade de fazer música, não vou fazer. Comecei a fazer outras coisas, comecei a mexer com carro, estética automotiva. Sim. E aos poucos começou a brotar de volta, sabe? Eu respeitei aquele momento. Eu imagino que todo mundo passa por isso em algum momento da vida, às vezes, sabe? Parece que tudo vai se desmoronar, mas na verdade tá só
desmoronando para ressurgir de volta. Né? Cara, em 2020 eu passei por uma situação parecida. E eu lembro que eu tava sozinho em casa, morava só nessa época, assim. E eu tava sozinho em casa e eu tava sentado no sofá, assim, era uma tarde de sábado, assim, dia bem nubladão, assim, esses tempos que faz pra cá, sabe? Bem nubladão, assim, não tá chovendo, mas tá aquele dia, parece que é um dia triste, e que parece que eu senti, assim, ó, com a tristeza, assim, do todo lado. Assim. E aí eu parei, respirei, assim, aí eu fiz, só que assim, o meu foi muito rápido, assim, sabe? Mas, assim, é como se eu sentisse, assim. E aí eu fiz aquilo que todo mundo gosta de música faz, eu falei assim... Pra cima de mim, não. Eu falei bem assim, pra cima de mim, não, depressão. Pra cima de mim, não. Eu levantei na hora, eu lembro que eu liguei na época eu tinha um videogame que ia ligar na TV. Eu liguei o videogame na TV no som altão, assim, e daí limpar a casa. Eu só tinha casa pra limpar, eu acho que eu fiz a faxina na casa umas 2 vezes seguidas, assim, ó. Coloquei música pra escutar e limpa a casa. Falei, não vou. E aí eu dançava o cabo de vassoura e fazia de microfone. E aí limpava a casa, passava pão, varria de novo e arrumava e ajeitava o sofá e fazia as coisas. Muita gente pensa que depois que a gente é adulto, essas coisas não vão pegar da gente por causa da responsabilidade. Acaba esquecendo por causa das responsabilidades do dia a dia, né? Então, quando a gente menos espera, um vacilo que a gente tem, parece que acontece o que aconteceu com você, né? Que foi... e são coisas que... são coisas da vida, né? Coisas que às vezes tá lá na infância, que não foi bem resolvido. Sim. Então, todo mundo tem sua trajetória, seu processo, né? Eu passei por isso. E mais uma vez a música me salvou. Só que dessa vez foi de uma forma diferente, porque quanto mais eu buscava apoio na música, mais vazio eu ficava. Sim. Então, na verdade, eu precisei de parar e respeitar aquilo, que eu não sei porquê, mas era o caminho a ser seguido. Parei com a música e eu lembro que a minha psicóloga falava assim, olha, no momento certo as coisas vão começar a fluir de volta. Daí eu fiquei em paz, então, aqui. Ali eu achava que era o fim, né? E aos pouquinhos começou de novo, sabe? Só que daí ela veio de uma forma diferente, aquela vontade, aquele desejo musical, aquele senso de propósito começou a vir com uma forma muito mais raiz. Sim. Né? Muito mais propósito. De forma que quando aflorou de volta, eu sentia que era algo divino. Eu sentia que eu tinha um legado a deixar ali. Sim. Então ficou o ego de lado, né? Aquela coisa que o músico carrega, às vezes, desde menino, né? De querer tocar, de querer ser. Nossa, muito bom isso. É como se fosse aquela história, a história bíblica da águia, né? Como a águia se renovando, né? Arrancando as penas, ficando o bico, deixando tudo de lado e renascendo de novo, né? E esse coral agora é o ponto culminante, porque assim, a alegria que eu sinto de juntar esse pessoal, né? E, como eu falei, livre de vaidade, né? Interesse financeiro, só por amor. E eu também, eu não tô ganhando nada. Geralmente eu sempre, né, trabalhei com isso, sempre recebi para trabalhar com coral. Mas esse coral não, foi assim, eu quero fazer isso porque eu amo isso que eu faço. Então vem com muito mais profundidade e propósito. Né? Que legal, cara. Já estive lá naquele fundo do poço, onde que nada fazia mais sentido, a música tinha perdido o valor e tudo. E de repente ela ressurge, né, com essa base, né? E pode ter certeza, cara, que como você teve essa questão restaurada, muita gente é restaurada por isso. Principalmente quem, vou usar esse termo das antigas, né? Provavelmente quem é das antigas, que cresceu ouvindo, que já ouviu o Raiz Coral, cresceu ouvindo o Raiz Coral, ou até mesmo outros corais, seja Kemuel, seja esses outros corais mais conhecidos, que de repente tá sem propósito também, a hora que escutar, mas eu tenho certeza que vai ser restaurado. Isso assim, a gente não tem o reconhecimento, né, o salário financeiro, mas espiritualmente é Deus que sabe o que tá acontecendo, cara. Eu vou falar uma coisa pra você, eu tava felizaço lá. Felizaço.
Vou falar de mim, eu, Douglas, da minha pessoa, cara, desde sábado, porque assim, a gente não tem, eu escuto muita música durante o dia todo, até porque o ambiente que eu trabalho é um ambiente que não é só de pessoas evangélicas, então como a gente divide o som, então tem rock and roll, tem reggae, a galera vai colocar lá, e eu como sou um amante da música, né, eu... Acabo curtindo todas essas coisas. Mas, poxa, desde que a gente foi lá da apresentação, você pegar meu celular ali, ó, é só... Aí eu escutei Luciano Clau, eu escutei Sérgio Saz, Leonardo Gonçalves, a Família Soul, eu escutei. Cara, os corais estão todos ali na minha playlist desde sábado. Por quê? Porque eu fui lá. E é isso daí que eu acredito, é restauração, né? Você me contando essa história assim, eu consigo pescar um pouco disso, de restauração aí, cara. Parabéns, me chama, quero fazer parte disso aí também. Nem, igual eu falei, nem que for montando, segurando pedestal, segura iluminação aqui. Legal, vamos saber. Fazendo foto, sei lá, qualquer coisa, me chama, cara. Fico feliz. Pô, e parabéns, né? Esse projeto é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. E ainda agora sabendo que... Eu já achava um projeto gigantesco, assim. Agora sabendo que vocês fazem tudo isso por amor, sem ganhar nenhum real, esse negócio é melhor ainda. Porque quando você tira o ego de lado, a vaidade de lado e faz por amor, é outra... Não, é maravilhoso, né? Às vezes o pessoal tá ali na energia, né, no palco ali... E nos ensaios e tudo, então a música black é isso aí, o coral black, né, tem essa magia, esse poder, né? A gente gosta de transmitir isso para as pessoas, né? A gente foi uma vez na universidade cantar com o antigo Moriá, que era o mesmo esquema do coral, que eram músicas autorais, e a gente cantou lá, foi algo tão marcante. Eu lembro que os professores da faculdade falavam assim: olha, semana passada teve um coral com 60 vozes. E vocês em 10 aí parece que estavam cantando mais forte que esse coral. Eu falei, isso daí é a música black, é a música negra, cantado com alma, com dor, com sofrimento, com muita verdade, né? Isso eu sou apaixonado por isso. Sim. Pô, que legal. E vai ter, futuramente tem que fazer um... Pô, se bem que ali vocês tocaram alguma, mas tem que fazer uma americana mesmo da raizona mesmo. A gente fez uma no final lá, não sei se você tava, hein? Tava, porque até a hora que o cara saiu lá. Daí tem que caprichar no inglês, né? Sai meio embromation. Sai meio embromation, mas... Não, mas essa vibe assim é boa demais, cara, boa demais. Parabéns, cara, isso aí, galera. Então é isso, pessoal, ó. Eu não sei quanto tempo que foi ali, que hoje eu tô sem meu relógio. De repente, geralmente eu tenho um reloginho que eu controlo, eu não sei quanto tempo foi. Só que eu vou dizer uma coisa pra você, olha, papo muito bom, obrigado. Eu que agradeço. Eu quero agradecer aí, por dar esse testemunho pra gente, por transmitir essa lição, reflexão. Cara, eu acho muito engraçado, talvez esse canal tome proporções que eu não consiga escutar tanto isso, por questões de tempo e tal, mas... Todo podcast que a gente chega e fala assim, cara, isso aqui me marcou assim, assistir isso foi legal. E, cara, do seu eu tenho certeza que vai, porque ouvir uma história dessa, não se emocionar, não falar assim, nossa, principalmente quem é das antigas assim, é coisa de louco. Então, quero te agradecer, obrigado mais uma vez aí. Seja bem-vindo, sempre se você quiser, trabalho novo. Douglas, divulga aqui, a gente vai estar em tal lugar. Cara, me passa, eu divulgo. E, Douglas, eu quero que você conheça esse cara aqui, traz ele aqui pra conversar que tá bom. Fique à vontade também. Legal. E sucesso, cara. Sucesso pra você, sucesso pro coral, sucesso pra todo mundo. Um abraço pra todos os seus familiares aí, pra todo mundo. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado a vocês aí. Isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado pra vocês aí que estão até o final. E até os próximos podcasts. Valeu. E por que fazer-lhe usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real.
coisa linda.